Poxa, um churrasco. Não, ele falou, eu envio vocês como que ovelhas, cordeiros no meio dos lobos. Porque são pessoas que não conhecem a palavra, elas não gostam dos crentes. Tá? Porque quando ela fala que não gosta de crente, na verdade ela não gosta de Jesus. Porque você é um representante dele. Eu sou um representante dele. Levo a palavra dele, oro em nome dele. Se a pessoa diz que não gosta de mim, ele não é que ele não gosta de mim, ele não está gostando de quem me enviou. Então nós precisamos ver isso, observar isso, viu? Aí ele diz assim, olha só, e não leveis bolsa, olha só, meus irmãos, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa que entrar, dizei primeiro, paz seja nesta casa, né? E se não, ele fala aqui, ó, e se ali houver algum filho da paz, ou seja, uma pessoa de paz, um homem, uma mulher, ou um jovem de paz, ele diz aqui, né? Repousará sobre ele a vossa paz, ou seja, a paz que você levou. Você levou quem? Levou a palavra de Deus, levou Jesus para a pessoa. Então a paz de Jesus vai estar sobre ele, ou sobre ela, ou sobre aquela família. Deus. Aí o que ele diz aqui, ó, se não houver ninguém de paz naquela casa, naquele meio, né? Ele diz aqui, ó, olha só um momento. Aí ele fala aqui, ó, e se não houver ninguém de paz ali, a paz voltará para vocês, para vós mesmos. Então você, quando declara a paz com uma pessoa que ela não responde, ela vira a cara para não falar com você. Tem gente que muda até de rua para não dar de cara contigo, porque você é da fé, porque você é crente. Já fizeram isso comigo, com a gente. Já fizeram isso com a gente. Pessoas que vinham lá numa boa, entrou quando viu a gente. Teve gente que fechou o portão. Inclusive aqui. Já fizeram isso aqui. Já. Na nossa humilde cidade. Onde o povo é maravilhoso. O povo nos acolheu aqui. Eu vejo isso. Vocês nos acolheram. Muita gente nos acolheu aqui. Mas tem pessoas que ainda por falta de entendimento, não sei se é alguma cultura, faz isso, irmão. Fecha o portão, procura outro, se esquivar de você. Por quê? Porque você está levando ao evangelho da paz. É quem exatamente vai mudar a vida dele, ou vida dela. É a mensagem da paz do Senhor. Aí diz aqui, ó, quando ele fala aqui, não leveis bolsa nem alforje, bolsa serve para quê? Para colocar coisas, colocar reserva, colocar dinheiro, colocar ouro, colocar pendentes, anéis, colocar reserva. Bom, alforje também, colocar comida, as pessoas colocavam comida nos alforjes, pegava, antigamente, tirava aquele tocinho, tirava queijo, tirava rapadura, né? Só coisa boa, né, gente? Colocava ali dentro de uma embalagem, de uma sacola, de uma lata, dentro do alforje, não era? E botava ali no lombo do burro, outra hora carregava nas costas. Mas acontece que o Senhor está dizendo aqui, ó, não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias. Aí ele fala aqui, ó, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ele está dizendo aqui, ó, não vos preocupeis. Quando ele fala não leveis, ele está dizendo, não vos preocupeis com o vosso mantimento. Não vos preocupeis com o vosso mantimento. Irmãos, quem deve manter um pregador da palavra? Segundo a palavra de Deus. A igreja. É a igreja, irmão. As pessoas trabalham, os pregadores da palavra. Eu estava vendo outro dia uma dinâmica, não é bem uma dinâmica, era um vídeo onde um pastor, que é um senhor já de idade, ele falando exatamente sobre isso. Porque o pastor, ele é pastor 24 horas por dia, irmãos. Tem um endemoniado aí, chama ele vai, ele é obrigado a ir. Ele tem que ir. Tem um doente lá na tua casa, liga para o pastor, ele vai. Se conseguir falar com ele tem que ir, irmãos. Ele vai. Nem que ele vai a pé. Se ele não puder ir naquela hora, mas ele tem que ir, nem que ele chegue lá de manhã. Ou no outro dia, na hora do almoço, mas ele vai. A mensagem dele é essa. Porque ele é um libertador, ele vai lá. Quem liberta é Jesus, mas Jesus delegou isso a ele. Ele é escolhido para isso. Você está entendendo? Então é isso, irmão. Ah, um casal está em crise. Aqui mesmo nós já fomos chamados para atender muitos casais em crise.
E graças a Deus, Foi restaurado. os que a gente A foi, glória de Deus. não se separaram. Foi Graças restaurado, o a Senhor Deus. restaurou eles. Aleluia. Teve deles que já estava repartindo as coisas, irmão. Por isso, se você não estiver vendo alguma coisa, creia, porque o Senhor vai fazer. Creia, porque o Senhor vai fazer. Tem gente que fica às turras por besteira, e eu posso falar isso. Eu sou filho de casal separado. A minha honorável esposa também é filha de casal separado. No entanto, nós somos casados já há quase 20, vai fazer 27 anos, irmão. Graças a Deus. Não é muito, mas já é alguma coisa, né? As pessoas se separam, acreditem. Eu já ouvi casos, certa época um pastor falou, me contou, que ele foi atender um casal que tinha se separado por causa de chulé. De chulé. Que é uma coisa tão fácil de resolver. É só passar um antisséptico, qualquer coisa, tá com a gasolina nos pés e lava com água e sabão. Não põe fogo não. Cuidado. Vigie. Enfim, compra um antisséptico, compra um bom creme, usa uma boa meia, não é? Sai tudo na meia. Mas vai separar para quê, gente? Mas as pessoas se separam por causa de uma coisa. Tem situações difíceis, cada caso é um caso. Há casos que pessoas largam porque sua vida já está em risco. Aí é diferente. Eu não incentivo ninguém. A palavra de Deus ela é contra o divórcio. Tem muitos aí, já tem pregadores aí que aderiram ao divórcio. Inclusive eles são divorciados. Cada caso é um caso. Eles podem ser divorciados? Podem, irmãos. O divórcio existe para sanar as situações que estão difíceis, incontroláveis. Mas a igreja, principalmente, não deve incentivar. Viu? Também não podemos julgar ninguém. Temos é que orar, porque se tiver de fazer alguma coisa, realizar alguma coisa, Deus vai preparar para aquela pessoa. Tá bom? Então, quem delega sobre o casamento no nosso Estado democrático de direito, no Estado brasileiro, não é a igreja, é o Estado, viu? É o governo federal, é o governo, tem um governo federal aí que é quem rege essas coisas, através do poder legislativo, fiscalizado pelo poder judiciário. Não é a igreja, não. A igreja não pode. A igreja cuida da bênção, cuida da fé, mostrar para o povo a realidade. Mas também a igreja não pode incentivar o povo a se largar, não. Tem que orar e vigiar para não cair em tentação. Tá bom? Glória a Deus. Então, porque de repente eu falando isso aqui, posso arrumar confusões com muitos, e aí vem as críticas, vem as calúnias, vem as pedradas, vem as questões. Porque às vezes eu posso estar falando aqui agora e ter pessoas, está sendo gravado, isso está na rede social, vai para a rede social, eu tenho alguns seguidores, alguns não, tem muitos. Num canal nosso nós temos mais de 1000 seguidores. Eu tenho quase 1.200 seguidores, irmão, que assistem os vídeos, então eu tenho que ter responsabilidade com o que eu falo. Mas aqui eu estou falando com pessoas, tem muita gente divorciada. Tem muita gente que está pensando em se divorciar. Ore a Deus. Deus é contra o divórcio, mas Ele não é contra o divorciado, não, irmãos. Sabe? Deus quer que você seja feliz, mas consulte a Deus, fale com Ele. Tem situações que podem ser resolvidas e as pessoas já, sabe? Metem os pés pelas mãos. Cada caso é um caso, irmãos. Na Bíblia trata sobre esse assunto, em Marcos capítulo 10, Mateus capítulo 19, trata sobre esse assunto, Gênesis capítulo 2, trata sobre esse assunto do casamento. Quem ordenou o casamento foi o próprio Deus. Quem casou Adão e Eva foi Deus, foi o próprio Deus, irmão. Até a construção de um casamento é feita pelo diabo, é feita pelas pessoas, é feita pelo mundo, mas nós não podemos viver pelo sistema mundano. Viu? Deus não é contra o divorciado.
ele é contra o divórcio, ele não é a favor do divórcio. Mas há situações, irmão, cada caso é um caso, tá bom? Deus abençoe. Vamos prosseguir aqui, para concluir. Então ele está dizendo, olha só, voltando a falar nessa questão aqui do que ele fala, para concluir essa parte, ele diz: e não leveis bolsa, não levei alforje, não levei sandálias, nem saudeis ninguém pelo caminho. Ele está falando para não se preocupar com o que você vai se manter, né? Eu, por exemplo, eu não tenho emprego fixo. Até já tentei emprego fixo aqui. Antes eu trabalhava emprego fixo, trabalhei muitos anos. Mas eu faço bicos para sobreviver. Eu não sobrevivo, como se fala, alimentado pela obra, pela igreja. Até mesmo porque a igreja não tem condições. Mas eu tenho muitos irmãos que me ajudam. Alguns irmãos me ajudam. Tá entendendo? E eu ainda dou meus pulos, dou meus bicos, eu faço meus bicos. Agora o que acontece? Pela palavra, o ideal é o pregador, ele ser cuidado, irmão. Não é ser milionário, não. É ele ser zelado pela igreja. E ele ser um cuidador da igreja. Ele está 24 horas para a igreja. Ele não tem o problema do cansaço de alguém precisar dele. Ele precisar fazer uma viagem para ir em outra cidade, atender alguém, mas ter um emprego. De manhã ele tem que estar no serviço. Tem um funeral para ir acompanhar, consolar a família, orar pelos que ficaram. De repente alguém confia que ele precisa ir lá para ressuscitar o morto em nome de Jesus. Ele não pode ir porque ele está de plantão. Ou não tem condições de ir. De qualquer forma, o pregador, principalmente o pastor, que é chamado de pastor, recebe essa titularidade, é chamado de ladrão, irmãos. E eu sempre fui chamado de ladrão. E eu não movimento dinheiro, grandes quantias. Às vezes eu já movimentei na igreja pequenas quantias. Pequenas quantias. E quando você vê instrumentos, é uma coisa, é outra, é uma internet, é um negócio, tá entendendo? Eu tenho seguidores da internet e eu sei que eles seguem, eles participam, mas eu não peço nada a eles. Uma vez que eu fui comentar, isso já tem poucos meses, fui comentar, eu fiz um vídeo, eu fui comentar, era até numa live, era ao vivo, acho que era isso. Era no Facebook. Era no Facebook. Eu fui comentar a respeito e eu fui pedir uma ajuda, porque nós estávamos ajeitando um banheiro, pretendendo ajeitar um banheiro, né? E eu falei a respeito de uma ajuda, se as pessoas podiam ajudar com qualquer quantia, com qualquer tanto. Houve críticas, irmãos. Pessoas criticaram. Não criticou diretamente, mas pessoas que nos seguiam falou que alguém próximo, que ouviu, falou que eu era ladrão, que eu estava querendo enricar. Misericórdia. Aí eu vejo uma palavra dessa aqui falando para eu não levar reserva, não levar nem sandália. Ele está dizendo, não levei nem sandália. Ele está dizendo assim, quando ele fala não levar sandália, não levar alforje, não levar bolsa, não levar reserva, e nem falar com ninguém para o caminho, ele está dizendo, olha, não leva reserva, você não se preocupe como é que você vai viver. E outra coisa, nem precisa se envolver com o ímpio, com o pecador, nem fala com ninguém. Você não precisa ficar refém na mão de ninguém. Ele está dizendo, não precisa se preocupar. Aí ele completa aqui, o que ele diz, olha o que ele fala. E em qualquer casa que chegar, aonde chegar, ao entrar, dizei primeiro, paz esteja nesta casa. E se ali houver alguém de paz, repousará sobre ele a paz, a vossa paz, ou seja, a paz que a gente leva. Aí ele diz, se não houver, se não te receber, se não tiver paz ali, se não aceitar aquela paz, a mensagem, a paz que eu declarei volta para mim. Olha como é que o crente é abençoado. Está vendo? Então, tem muitos crentes que dizem, eu cumprimentei um irmão, já estou falando de cumprimentos. Eu cumprimentei, saudei alguém com a paz do Senhor, dei bom dia, nem olhou para a minha cara. Também não vou falar mais. Eu já falei isso, irmão. Já falei isso, mas o Senhor me corrigiu. Não falei mais. Eu tenho que falar.
Ainda que a pessoa vira, empina o nariz para um lado, mas o meu dever é levar aquela paz para ele. E a palavra está dizendo, se não receberem aquela paz, se negligenciarem ela, ela volta para você que declarou. Olha quanto você é abençoado. Amém. As coisas de Deus é muito sério. O Espírito de Deus é sensível, ele conhece a tua vida, conhece os teus problemas, sabe de tudo o que se passa com você. Aí ele diz aqui, ó, vamos concluir já, viu, meus irmãos? Que a hora não espera. Ele fala aqui, ó, e ficai na mesma casa, ou seja, no mesmo lugar, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Então ele está dizendo aqui, ó, e fique ali naquele local, sendo mantido por eles, porque o obreiro é digno do seu salário, o trabalhador é digno do salário. Mas não deu direito a eu me enricar. Por exemplo, se na igreja, uma comparação, nunca passou nem perto. Na verdade, eu queria 1 milhão de almas. Mas vamos supor que uma pessoa vai e ajuda ou deposita anonimamente R$1 milhão na igreja. Aí deposita em alguma conta que eu já deixei, que eu já declarei. Porque tem conta aí, veja bem, aí eu não posso usar aquele dinheiro para me enriquecer, comprar coisas para mim. Não posso, irmão. Eu não posso. Ali era para ser usado na obra. E eu não peço. Eu não tenho pedido. Agora, eu sei que daqui uns dias eu vou precisar. Inclusive pessoas que estão me assistindo, algumas delas já entraram em contato comigo e já perguntou uma forma, já umas 3 pessoas perguntaram a forma de ajudar, como é que poderia me ajudar. Entendeu? Se tinha alguma conta, se tinha algum jeito. Eu falei, eu tenho a conta aí, tem uma conta que eu sempre utilizo quando alguém, lá não tem entrado nada, para falar a verdade, mas já teve alguém que já depositou algumas quantias pequenas, que já serviu para passagem, já serviu para viagem, para alguma coisa que a gente precisava fazer. E aí, eu já fui até buscar material da igreja e eu utilizei o quê? Utilizei porque a pessoa tinha voto a Deus de entregar o dízimo, tá? E alguma oferta, e aí eu usei esse dinheiro para ir buscar material para a igreja, entendeu? E visitar pessoas também. E declarei isso, falei isso para a igreja. E falei para as pessoas também. Então, veja bem, o que acontece? Essa prestação de contas, ela tem que existir. Claro que nem sempre de uma forma, assim, porque você sabe que ladrão tem em todo lugar. Você acha que não tem ladrão de olho nas coisas, querendo roubar as pessoas, roubar de quem não tem? Meus irmãos, ladrão anda tentando roubar os aposentados, tentando roubar os comerciantes. Está cheio de ladrão pelo mundo inteiro. Então você não vai ficar também dando bandeira. Mas a prestação de conta tem que ser, ela tem que existir, irmãos. De vez em quando você, vamos dizer assim, a cada 3 meses ou 6 meses, você chama 3 ou 4 irmãos da igreja diferente, de outros, e chama eles para, você presta conta ali. Ó, irmão, aqui está desse jeito, ó, nós estamos, aqui entrou tanto, mas eu gastei tanto, e tem tanto, para nós fazermos tal coisa. Aqueles irmãos estão vendo ali, se eles comprovar que eles viram ali, e está certo, eles assinam ali, ó, nós vimos, prestou conta a nós, pronto, acabou. Meus irmãos, porque nós não recebemos ajuda de governo? Não tem, o governo não ajuda, a igreja ela é livre, o Estado é laico, o Estado brasileiro, por exemplo, não tem igreja oficial, não pode. Então, a igreja vai sobreviver como? É com a ajuda dos irmãos. Agora, se cada uma das pessoas, às vezes são muitas pessoas, às vezes eu já conversei com líderes de igrejas que tem muita gente e o povo pensa que eles, por ter muita gente na igreja deles, que eles recebem muita ajuda, nem sempre. Passa um aperto terrível, uma luta terrível, esquisita, viu? Então nós precisamos ter cuidado. Eu não estou pedindo ainda, mas à medida que o trabalho for crescendo, eu tenho visitas para fazer, tenho convites em outros locais, que é um pouco distante, aí eu vou pedir ajuda.
Tá bom? Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, graças a Deus.